Queridos, nesta manhã eu tenho enorme alegria de convidar a que vem aqui no nosso tanque batismal a Deise Aguiar. Por favor, Deise. Eu também quero convidar que venha aqui à frente o seu esposo, o Rafa. Quero convidar também que venha aqui o sogro e a sogra da Deise, o Edson e a Miriam. E eu sei que nesta manhã tem amigos de vocês aqui também, não tem, Deise? Eu quero convidar que venha assistir bem de pertinho todos os amigos da Deise, da nossa comunidade, amigos que estão nos visitando, para assistirem esse momento tão especial na vida da Deise nesta manhã. Por favor, de onde você está, pode vir aqui. Você é muito bem-vindo. E nós estamos felizes com a decisão e o batismo da Deise. A Deise, ela nasceu em um lar cristão. Ela foi ensinada os caminhos do Senhor. A Deise conhece das Escrituras. Ela tem uma vida ativa de participação na igreja. Mas em um momento muito especial da sua vida, e Deus trouxe você para esse país por propósitos que só Ele sabe e tem para você, e ao longo do tempo tem sido revelado a você. E aqui ela conheceu o Rafael, eles namoraram, noivaram, se casaram, e a Deise começou a estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda, procurando entender e conhecer sobre a fé do seu esposo, do Rafael. Ela estudou junto com o Rafael. Ela participou de pequenos grupos na casa do Denilson, da Viviane. Ela recebeu estudos bíblicos e fez estudos bíblicos também na internet. E nos últimos meses eu tenho oportunidade de todas as terças-feiras estudar a Bíblia junto com a Deise. E embora ela esteja se batizando nesta manhã, ela não quer e não vai parar de receber os estudos da Bíblia, né, Deise? Ela quer continuar. E nesta manhã, querido, nós estamos muito felizes. Eu, como pastor, amigo da família, os familiares, os amigos e toda a nossa congregação, Deise, nós estamos felizes por você. Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero aqui, Deise, fazer algumas perguntas para você daquilo que nós já estudamos e daquilo que é a síntese das crenças adventistas. Deise, você crê que é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Você aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e crê que Deus em Cristo perdoou todos os seus pecados e te concede um novo coração? Você crê na Bíblia e ela como palavra inspirada de Deus que constitui a única regra de fé e prática para o cristão? Você aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus, a única lei que o Senhor nos deixou para que a gente possa observá-la completamente aqui e viver uma experiência real com o Senhor Jesus? Você aguarda a breve vinda de Jesus e a bem-aventurada esperança de quando Jesus voltar, tudo que é imortal se revestirá de imortalidade? Você aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia, na pessoa da senhora Ellen White, é uma das características identificadoras da Igreja Remanescente de Deus? Você crê na organização da Igreja Adventista e é o seu propósito, Deise, adorar a Deus e apoiar a igreja através dos seus dízimos, ofertas, do seu esforço pessoal e influência? Você crê que o corpo é o templo do Espírito Santo, Deise, e irá honrar Deus cuidando do mesmo, evitando o uso daquilo que é prejudicial e se abstendo de todos os tipos de alimentos imundos? Você conhece os princípios e doutrinas bíblicas e deseja conformar a sua vida de acordo com esses princípios? Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo e é seu desejo ser batizada por imersão para testemunho da sua fé? E finalmente, Deise, aceita e acredita que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente de Deus na terra conforme a profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazerem parte da sua comunhão? Deseja ser membro dessa congregação local e da nossa igreja mundial? Amém, Deise. Louvado seja o nome de Deus. Eu vou pedir ao Richard que me
ajude, por gentileza. Deise, querida, eu tenho certeza que esse é um momento especial para você, para sua família. Aliás, eu quero dar saudações lá para o Brasil, para Dona Valdete, Dona Maria Antônia e o Vinícius, a mãe, a avó e o irmão da Deise que estão nos assistindo. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos felizes pela Deise, parabéns pela maneira como ao longo do tempo vocês cuidaram e educaram a Deise. Querida Deise, como ministro do Evangelho, para a remissão de todos os seus pecados, para uma nova vida, uma jornada de conhecimento e de experiência com o Senhor Jesus. Como teu pastor nesta manhã eu tenho alegria, Deise, de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te batizar. Amém. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, for you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you never failed me yet. I know the night won't last, your word will come to pass, for you have never failed me yet. Jesus, you're still enough, breathe me within your love.
seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way, so there was no way, and I believe I see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You'll never will forget. You never failed me yet. Eis que venho sem demora, Apocalipse 3:11, breve Jesus voltará. Sejam todos muito bem-vindos a Captain Brazilian, uma igreja adventista do sétimo dia. Essa é uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. De maneira muito especial e calorosa, eu quero cumprimentar os nossos amigos que estão nos visitando nesta manhã. Devido ao batismo da Deise e outras situações mais, nós temos um número considerável de pessoas que estão aqui como amigos nos visitando. Sejam todos muito bem-vindos, que a bênção de Deus esteja sobre cada um. Durante esta semana, eu me lembrei de uma história, na verdade, através de um amigo, eu me lembrei de uma história, eu queria compartilhar ela com você. Um pastor, certa vez, foi surpreendido com um presente de uma irmã. Uma irmã a procurou no final do culto e falou: pastor, eu estou aqui há muito tempo nessa igreja, sábado após sábado eu assisto os seus sermões, as suas pregações, e eu estou entregando aqui para o senhor um presente, chegue na sua casa, abra e faça bom proveito dele. O pastor tomou o presente, foi para casa, e quando ele abriu o presente, ali dentro tinha 3 ovos e $300. E o pastor ficou intrigado. Por que 3 ovos e $300? Tomou o embrulho, o pacote, voltou sábado para a igreja, encontrou a irmã e falou: irmã, olha, eu gentilmente agradeço o presente da senhora, muito legal, os ovinhos, o dinheiro, mas eu queria saber a razão, o porquê do presente. E ela falou: sim, pastor, lógico, eu posso explicar. Nesse tempo que eu estou aqui, eu tenho assistido os teus sermões, e para cada sermão ruim que o senhor faz ao longo desses anos, eu separo um ovo. E o pastor: tantos anos, 3 ovinhos, muito bom. E ele perguntou: mas escuta, e os $300, o que são?
Ela falou: pastor, é porque cada vez que completava uma dúzia eu vendia os ovos, e aí está o dinheiro para o senhor. Queridos, eu espero em Deus que, longe dos argumentos, longe da retórica, da homilética, que Deus possa abençoar para que a palavra do Senhor possa alimentar a sua vida, que o Espírito Santo que está entre nós, amém? Que ele possa de alguma forma nutrir e responder às diversas demandas que há no nosso meio. Quando eu venho pregar, e alguns quem sabe já observaram, eu fico olhando assim para todos vocês e para cada um de vocês, e a gente sabe que cada ser humano é um universo específico em si mesmo, e eu às vezes fico pensando, como pode um único sermão responder a tanta gente, com tantas questões? E a resposta é que a Bíblia, e eu amo a Bíblia, ela, quando é apresentada, e o Espírito Santo fala a nós, todas as demandas da nossa vida são atendidas. Eu quero convidar você nesta manhã a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Nós vamos lá no Salmo 8, livro de Salmos, Salmo 8. Os Salmos, eles estão bem no centro da Bíblia. Alguém já dizia que enquanto a Bíblia é Deus falando com o homem, os Salmos é a expressão do homem falando com Deus. E nós vamos ler aqui o Salmo 8, um salmo lindo, uma poesia, sem dúvida, um tanto quanto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as coisas da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois e todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Olha só, existem pelo menos 3 caminhos na vida, não são apenas esses, mas esses são principais, 3 caminhos para um indivíduo alcançar nessa vida reconhecimento e respeito. O primeiro deles, dinheiro/poder. Uma pessoa financeiramente muito rica e ou muito poderosa, ela vai socialmente adquirir respeito e, de certa forma, notoriedade. Um segundo caminho, conhecimento. A pessoa que domina em alguma área da vida, alguma ciência, determinado assunto, estudou, se aperfeiçoou, se graduou, foi assim a exaustão no conhecimento de alguma coisa. A pessoa que domina alguma área de conhecimento, ela tem notoriedade, respeito e admiração. E há um terceiro caminho, que é o caminho da espiritualidade. Pessoas reconhecidamente com uma intimidade profunda com Deus, pessoas espirituais, elas de alguma forma recebem um certo respeito e notoriedade por isso. Assim como nós temos grandes figuras, líderes políticos, grandes empresários, nós temos no mundo grandes figuras, líderes religiosos e espirituais. No entanto, nesta manhã, eu gostaria de destacar sobre o conhecimento. Conhecimento.
Nós estamos voltando agora às aulas, as nossas crianças e filhos estão voltando para suas escolas, os jovens para a universidade, como o Gabriel mencionou aqui. E qual que é a relação da volta às aulas e a visão cristã e o conhecimento? Queridos, o conhecimento ele é algo mas tão nobre, tão especial, significativo. Ele faz tanta diferença que, inclusive, em 1845, se começou a premiar em 6 categorias diferentes: medicina, química, física, literatura, economia e paz, pessoas com destaque nas suas áreas de estudo. E nós conhecemos muito bem, nós já ouvimos falar que são os prêmios nobres, o prêmio Nobel. Pessoas que de alguma forma se esmeraram em alguma área e trouxeram alguma coisa significante e relevante para a nossa sociedade. Mudaram paradigmas, fizeram descobertas, auxiliaram no tratamento de situações de doença que antes as pessoas morriam, e o mundo passou ano após ano a homenagear, passou a presentear, a dar destaque para essa gente. E recentemente eu me deparei com um artigo. Existe um site, johnlennox.org. John Lennox, para quem não sabe, ele é um professor de matemática de Oxford, ele é um apologeta, um defensor da fé cristã, e ele, no seu website, na sua organização, ele fez a seguinte pergunta: quantas pessoas dessas que ganharam algum prêmio Nobel se diziam acreditar em Deus? Porque eu não sei você, mas geralmente hoje a gente ouve falar que essa gente ligada ao mundo acadêmico e à ciência, na sua maioria, são ateus, não acreditam em Deus, negam a existência de Deus. E ele responde aqui, eu vou colocar no próximo slide a tradução, o que você vai ver agora é apenas a tradução. Ele diz algo interessante: de 1901 até 2000, e aqui tem um instituto, o Baruch Shalev, que fez essa pesquisa, mais de 65% de todos aqueles que ganharam um prêmio Nobel se declaram como cristãos. Outros 20% se dizem ser judeus. Ou seja, 85% dos ganhadores de um prêmio Nobel nessas 6 áreas, de 1901 até o ano de 2000, 85%, na verdade um pouco mais que 85%, dizem acreditar em Deus. E apenas, como diz aí, apenas 1% dessa gente se disse muçulmano. O detalhe, querido, é que existe uma relação aqui significativa, porque enquanto os judeus, 20% de todos os ganhadores, representam apenas 0,02% da população mundial, os nossos amigos irmãos muçulmanos representam 20% da população mundial. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que a gente pode entender esse fenômeno? Mais de 85% das pessoas que ganharam o prêmio Nobel se dizem acreditar em Deus. Como que a gente pode entender isso? Para tentar explicar esse fenômeno, eu não vou à Bíblia e não vou aos cristãos. Eu vou me propor aqui um desafio de buscar alguém que, ao contrário, fez duras e severas críticas ao cristianismo. Eu vou usar aqui nesta manhã o Nietzsche. O Nietzsche, ele é conhecido da maioria de nós, ele é um filósofo alemão, ele escreveu de forma profunda e contundente sobre temas como religião, filosofia, moralidade. Ele foi um grande crítico do cristianismo, e o Nietzsche, de alguma forma, ele exerceu um papel muito singular na tentativa da desconstrução da fé cristã. Mas ele diz assim, olha, olhando o cristianismo do lado de fora, ele diz o seguinte: o cristianismo é um sistema, uma visão das coisas consistentemente pensada e completa. O Nietzsche, um contrário, alguém que era contra a fé cristã, quando olhou o cristianismo, ele colocou: o cristianismo é um sistema, uma visão das coisas consistentemente pensada e completa. Em outras palavras, e agora são palavras minhas, o cristianismo é uma religião que oferece uma compreensão completa e coerente da realidade, incluindo questões como a existência de Deus, a natureza humana,
a moralidade, a salvação e o propósito da vida. A visão de mundo cristã oferece respostas para as principais questões da vida humana e é capaz de fornecer orientação e significado para a existência individual e coletiva. Se eu pudesse colocar isso em miúdos e sintetizar o que está dizendo aqui, eu diria o seguinte, que o cristianismo é uma religião que oferece uma visão de realidade de que forma? Eu quero que os amigos da mídia me ajudem, por gentileza. Toda vez que eu fizer assim, se alguém puder passar, eu agradeço. Completa, ou seja, ela é integral, sem partes faltando ou incompletas. Racional, nos dá o entendimento de informações e ideias, mais habilidade de avaliar, refletir e criticar. Lógica, nos permite avaliar a validade de um raciocínio ou argumento. E com respostas para as principais questões da vida humana. E, finalmente, com orientação e significado para a existência individual e coletiva. Então, isso é uma síntese daquilo que é o cristianismo. No entanto, Nietzsche diz assim, o cristianismo pressupõe que o homem não sabe, não pode saber o que é bom para ele e o que é ruim. Ele acredita em Deus, o único que sabe. E a minha pergunta para você agora é a seguinte, e aqui nós vamos tomar uma direção na mensagem desta manhã, e todas as coisas vão se tornar claro para você se ainda não ficou. Quando Nietzsche acusa e faz duras críticas ao cristianismo, olhando de fora, ele percebe que o cristianismo não é apenas uma religião, mas é um sistema, uma visão da realidade que engloba todas as coisas. O cristianismo se propõe a responder todas as profundas perguntas que mexem com a vida do ser humano. Por exemplo, de onde eu vim, por que eu estou aqui e para onde eu estou indo. Só que ele diz que parte dessa busca do cristão a Deus é porque o ser humano cristão, ele entende que ele mesmo não sabe o que é bom para ele. E ele reconhece que o único que sabe o que é bom para ele é Deus. E a minha pergunta para você é a seguinte: como que nós podemos conhecer esse Deus e confiar que realmente Ele sabe o que é melhor para nós? A minha pergunta para você é a seguinte: se realmente nós não sabemos o que é bom para nós e só Deus sabe, como eu posso ter certeza de que aquilo que Deus sabe realmente é bom e eu posso confiar nele? E nesta manhã, para tentar responder essa pergunta, eu quero falar sobre 4 tópicos com você. Primeiro deles, sobre a grandeza do universo. Segundo, sobre a ciência dos finos ajustes. Terceiro, sobre o código da vida. E quarto, sobre as leis da natureza. E agora eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo. Veja, eu procurei ser fidedigno aos dados que eu vou apresentar, às fotos que eu tenho. As fotos não estão na melhor qualidade, elas estão numa qualidade um pouco abaixo daquilo que eu gostaria, mas a fim de ser preciso e manter uma certa coerência entre as informações e a foto, eu decidi usar essas que estão disponíveis. Imagine comigo que agora nós decidíssemos sair da Terra, irmos para um lugar distante. Eu estou falando para você em cerca de 25 bilhões de anos-luz aqui da Terra. Sabe o que é isso? É você durante 25 bilhões de anos viajar a 300 mil quilômetros por segundo e chegar lá e tentar olhar, analisar e ver o que a gente encontra. Então, venha comigo, vamos começar essa viagem. Esse daqui é o retrato daquilo que a gente vai encontrar a uma distância de 10 bilhões de anos-luz. Nós vamos ver 10 milhões de superaglomerados. Superaglomerados são galáxias que estão próximas uma das outras devido à força gravitacional. Nós vamos ver 25 bilhões de grupos locais de galáxias, que são galáxias que elas estão agrupadas num espaço próximo entre si. 350 bilhões de galáxias, e esse número é embaixo. Alguém sabe como ler esse número embaixo? Eu não sabia. Fui contar os zeros, me perdi. Esse número, querido, ele é 70 quintilhões. Quintilhões. Isso significa, numa perspectiva conservadora, que o número que nós temos aqui na Terra, de areia nos mares, e também nos desertos de toda a Terra, é 3 vezes menor, em uma perspectiva conservadora,
do que a gente tem de estrela no universo. E se nós saíssemos dessa distância e nos aproximássemos um pouco mais agora a 1 bilhão de anos-luz, nós veríamos 80 superaglomerados, 160 mil grupos de galáxias, 30 milhões de galáxias anãs. Galáxias anãs são galáxias numa proporção um pouco menor do que as convencionais, e 500 trilhões de estrelas. E se nós fôssemos a 100 milhões de anos-luz, nós veríamos ali naquele quadradinho 160 grupos locais de galáxias, 2.500 galáxias, 25 mil galáxias anãs e 500 trilhões de estrelas. Se nós fôssemos a uma distância agora de 10 milhões de anos-luz, nós veríamos a região central do supergrupo de Virgo, e é nessa região que se localiza o grupo local onde se encontra a nossa Via Láctea. A 1 milhão de anos-luz nós temos um grupo local, que são 3 Via Lácteas, são 3 galáxias, a nossa Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, M31, galáxia do Triângulo M33, 36 galáxias anãs e 700 bilhões de estrelas. Se nós fôssemos agora 100 mil anos-luz, é essa a imagem que nós teríamos. Nós veríamos 3 braços da Via Láctea, a nossa galáxia: Perseu, Sagitário e Órion. Nós estamos localizados ali no circuito de Órion, e toda essa parte inferior da imagem são estrelas e poeira interestelar. A 10 mil anos-luz, nós veríamos ali naquele quadradinho as estrelas do braço de Órion da nossa galáxia. A 1000 anos-luz, nós temos as estrelas do braço de Órion e cerca de 1 milhão de estrelas. A 100 anos-luz, nós teríamos 150 mil estrelas vizinhas só do nosso Sol. A 10 anos-luz, cerca de 33 estrelas vizinhas do nosso Sol. Lembrando que, por incrível que pareça, o próprio Sol é uma estrela de quinta grandeza, ele é uma estrela pequena. A 1 ano-luz, cerca de 10 trilhões de quilômetros. O nosso Sol agora já pode ser visto. A 1 trilhão de quilômetros de distância, o Sol, obviamente, é a estrela mais visível ali. 100 bilhões de quilômetros de distância, o sistema solar e a órbita dos planetas já podem ser vistos. A 10 bilhões de quilômetros de distância, o sistema solar e a órbita dos planetas Plutão, Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. A 100 milhões de quilômetros de distância, nós temos as órbitas dos planetas Vênus, Terra e Marte. A 10 milhões de quilômetros de casa, nós temos a órbita da Terra e a órbita da Lua. Aquele pontinho branco ali no meio é a Terra, e aquela circunferência é a órbita da Lua. Lembrando que a nossa distância daqui para a Lua é de 384.400 quilômetros aproximadamente. A 1 milhão de quilômetros, nós temos a órbita da Terra e a órbita da Lua. Agora, com 100 mil quilômetros, a gente já pode ver o planeta Terra e alguma das suas características. A 10 mil quilômetros de distância, nós já podemos ver a América do Norte. A 1000 quilômetros de distância, nós já podemos ver Maryland. A 100 quilômetros, nós já podemos ver o Howard County. A 10 quilômetros, nós já podemos ver Highland. A 1 quilômetro, nós já podemos ver a nossa igreja. A 10 metros, a fachada da nossa igreja. E a 1 metro é nós na fita, mano. Nós estamos aqui. Queridos, por que eu apresentei toda essa coisa para você? Porque dentro disso tudo que eu comecei, os 25 bilhões de anos-luz daqui da Terra, está o nosso planeta Terra. Nós estamos dentro disso. E estamos vivos. E a pergunta que fica, dentro dessa grandiosidade toda, como que nós existimos aqui dentro? E eu gostaria de falar agora para você um pouco sobre a questão da ciência dos finos ajustes. O que é isso? Os estudiosos dizem que para nós habitarmos nesse espaço e termos condições de vida aqui, existem alguns números que eles precisam de ser precisos, algumas medidas, algumas quantidades, coisas que, se forem desajustadas para mais e para menos milimetricamente, isso altera todo o curso da coisa toda e não haveria vida aqui na Terra. Por exemplo, em relação à própria Terra, todos nós sabemos que a Terra ela tem 2 movimentos simultaneamente: rotação e translação. Translação é esse movimento que a Terra leva 365 dias, 1 ano, para girar em torno do Sol. Rotação é quando a Terra está girando no seu próprio eixo.
O detalhe é que esse movimento que nós temos da Terra de rotação, melhor, de translação ao redor do Sol, a Terra está agora, nesse momento, a uma velocidade de 110 mil quilômetros por hora. No movimento de rotação, ela ao redor do seu próprio eixo, a 1.600 quilômetros por hora, e é impressionante que a gente não sente nada. Se você olhar bem na foto, você vai notar que a Terra, ela não está reta no seu eixo. Há uma pequena inclinação, na verdade a Terra está inclinada a 23,5 graus no seu eixo. E qual que é a implicação disso? Se a Terra estivesse reta no seu eixo, aconteceria um fenômeno que é aquilo que eles chamam de preso por maré. De um lado, nós estaremos o tempo todo virado para o Sol, e consequentemente nós morreríamos queimados e não haveria vida. De um outro lado, o lado que não receberia o calor do Sol, nós morreríamos congelado, não haveria vida. 23,5 é exatamente a medida que a Terra precisa estar inclinada no seu eixo para que a gente tenha vida. 21,5, 24, nós não teremos vida. Mas a pergunta que fica é, como que a Terra consegue se inclinar dessa forma? A Terra consegue se inclinar dessa forma porque 40% da sua inclinação vem devido à gravidade do Sol. Outros 60% da sua inclinação vem da força gravitacional daquela pequena rocha chamada Lua. E dessa forma nós conseguimos ter vida aqui no planeta Terra. E o que dizer do Sol? Os 99% da energia que nós recebemos na Terra vem diretamente do Sol. A cada segundo o Sol processa 4 milhões de toneladas de energia que envia aqui para a Terra. E se você pegar 11 anos do ciclo solar, você vai calcular que toda essa energia que o Sol produz, 4 milhões de toneladas de energia por segundo, não chega a representar 1/10% da perda de energia do Sol. E nós conseguimos dessa forma ver. O detalhe é que o Sol está aqui da Terra a 150 milhões de quilômetros. Todavia, se esse número fosse 149 milhões de quilômetros, nós morreríamos congelados. Se fosse 151 milhões de quilômetros, nós morreríamos queimados. Precisa de ser exatamente 150 milhões de distância. E o que nós poderíamos falar sobre a nossa atmosfera? Existem vários gases na nossa atmosfera, existem principalmente 5 gases que são indispensáveis, entre eles um é o oxigênio. E na nossa atmosfera existe 21% de oxigênio. Se fosse 22%, se fosse apenas 20%, não teríamos chance de vida. Tem que ser exatamente 21%, e é isso que nós temos aqui. E o que falar dos oceanos, dos mares? Queridos, a quantidade de sal nos oceanos é de 3,4%. Coincidência ou providência? Essa é a mesma quantidade, 3,4% de sal que tem na artéria humana. A proporção daquilo que tem nos oceanos é a proporção daquilo que tem na nossa vida. Veja só, de um lado, do meu lado esquerdo, do seu lado direito, nós temos uma foto ali da constelação do universo. Cientistas calculam que para nós cruzarmos certa parte grande do universo, nós precisaríamos de 10 elevado a 27. O que é 10 elevado a 27? É você pegar o número 10, colocar depois dele 27 zeros. Essa é a maior grandeza que nós temos. De um outro lado, qual que é a menor partícula do universo? A menor partícula do universo é a partícula subatômica, que ao contrário da primeira, que é 10 elevado a 27, essa é 10 elevado a menos 26. Ou seja, é você pegar o número 10 e colocar agora na sua frente 26 zeros. O detalhe é que se você tomar o ser humano, um bebê, uma criança, adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, e tirar a média da altura do ser humano, a média seria 1 metro, que é exatamente o meio, o centro entre essas duas extremidades. Possivelmente, nós fomos criados para sermos o centro daquilo que Deus instituiu aqui nessa terra. E por falar em partícula subatômica, queridos, aqui você tem a foto de uma terra e de uma laranja. A mesma proporção entre a terra e uma laranja é a proporção da laranja e de uma partícula subatômica. Então você tem a terra,
ao lado uma laranja. Pegue agora essa proporção. Pegue a laranja e uma partícula subatômica. É a mesma proporção. Quantas partículas subatômicas a gente pode ter dentro de uma gota d'água? A conta é a seguinte: você toma todos os habitantes da Terra, algo entre 7 e 8 bilhões de pessoas. Pega essa gente toda e fala assim, a partir de agora, você pelos próximos 20 mil anos vai contar um átomo por segundo. E ao final, depois desses 20 mil anos, quando nós somarmos esses 7, 8 bilhões de pessoas e perguntar qual foi a conta que eles chegaram e somarmos tudo isso, é o quanto de átomo nós temos dentro de uma gotinha de água. Posso passar? Pode passar, por favor? E o que dizer dos nossos olhos? Como que a gente consegue enxergar tudo isso? Como que a gente está vendo tudo que está sendo apresentado aqui? Queridos, aqui bem na parte do nosso córtex frontal, há uma ligação direta entre essa parte e os nossos olhos. Enquanto nós estamos aqui, e você está enxergando, existe aproximadamente aí, cerca de 100 milhões de cones, 7 milhões de bastonetes e aproximadamente 1 milhão de fibras nervosas trabalhando a fim de que você enxergue o que você está enxergando. Já parou para pensar que agora, enquanto você está me olhando aqui, são 100 milhões de cones trabalhando, 7 milhões de bastonetes trabalhando, 1 milhão de fibras nervosas trabalhando só para você enxergar. Nós temos da grandiosidade do universo. Desde o macro ao micro, nós vimos a escala, o tamanho e a precisão de Deus naquilo que Ele criou. Mas me deixa passar agora para um segundo tópico contigo, falando sobre o código da vida. Enquanto nós estamos assentados aqui, no nosso fermo está sendo produzidos os glóbulos vermelhos. A cada 2 segundos, em média, de 2 a 10 milhões de glóbulos vermelhos são produzidos. Possivelmente, enquanto eu estou falando, já foram criados aqui mais de 100 milhões de glóbulos vermelhos no teu corpo. Agora a pergunta que fica é a seguinte: como que o seu corpo sabe a quantidade de glóbulos que ele precisa de produzir? E como ele sabe que ele tem que produzir glóbulos para fazer mais de você mesmo e não mais de um outro que não seja você? A resposta é a seguinte, que lá dentro de cada um desses glóbulos existe o DNA. E o DNA é o código da vida. São todas as informações que Deus colocou ali que estão ligadas a você. É através do DNA que é feito o mais de você e não mais de um outro. E em cada um desses glóbulos tem lá um DNA. E se você conseguir retirar, é mais ou menos assim, 2 metros de DNA. E se você olhar esses 2 metros de DNA, são aproximadamente 12 trilhões de informações. Se você pegar esses 12 trilhões de informações e conectar uma a outra e esticar, você vai conseguir por 400 vezes ir e voltar ao Sol. Lembrando que a distância da Terra ao Sol são 150 milhões de quilômetros. Por 400 vezes ir e voltar com essas informações que estão aí dentro de você. No ano de 2000, algo muito especial e revolucionário aconteceu. O projeto do genoma humano. Foi quando cientistas dos Estados Unidos, Inglaterra e alguns outros países conseguiram finalizar a sequência do genoma humano. O genoma é um conjunto completo de informações genéticas contido no seu DNA. Ele é quem codifica todas as características físicas, funcionais e hereditárias. A relevância desse estudo é que ele trouxe compreensão sobre doenças genéticas e permitiu a identificação de genes associados a essas várias doenças. Aqui eu quero só fazer um parênteses que eu deveria ter falado no começo. Queridos, eu não sou conhecedor profundo de nada dessas coisas, isso não é minha área de estudo. Eu apenas fiz um apanhado geral de pesquisas, recortes de entrevistas e outras coisas mais estou trazendo aqui. E eu tenho a fonte de todas as coisas.
E é interessante que nesse dia, isso aconteceu, eu tenho aqui o site onde eu busquei essa informação, pode passar por favor. Lá no ano de 2000, aqui na Casa Branca, mais precisamente em junho, 26 de junho de 2000, houve uma reunião onde eles trouxeram publicamente essa descoberta, a finalização da sequência do genoma humano. Estava presente nessa reunião algumas pessoas importantes nesse processo. Aonde você está lendo ali aquelas informações naquele monitor, dali participou Tony Blair, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele assistiu de lá. Você tem aqui o presidente Bill Clinton, você tem do meu lado esquerdo, do seu lado direito, esse que está mais à frente do microfone, na época ele era o diretor do escritório de ciência, e do meu lado direito, do seu lado esquerdo, o Francis Collins, que foi o líder desse projeto todo. E nesse dia, eu quero compartilhar com você duas falas aqui que foram de público, estão registradas nesse website, a primeira do presidente Bill Clinton, a segunda do Francis Collins. Primeira parte, o anúncio de hoje representa mais do que apenas um triunfo épico da ciência e da razão. Afinal, quando Galileu descobriu que podia usar as ferramentas da matemática e da mecânica para compreender o movimento dos corpos celestes, ele sentiu nas palavras de um pesquisador eminente que havia aprendido a linguagem na qual Deus criou o universo. Hoje, estamos aprendendo a linguagem na qual Deus criou a vida. O Francis Collins, diretor, o líder de todo esse estudo, um cientista cristão, disse o seguinte: a ciência é uma forma de conhecimento, um meio de compreender o mundo natural por meio de evidências empíricas e razão. Como crente em Deus, glória, aleluia por isso, vejo a ciência como um meio pelo qual podemos apreciar as maravilhas da criação e desvendar os elegantes mecanismos que sustentam o universo, revelando finalmente vislumbres da sabedoria e arte do Criador. Em outras palavras, queridos, quando nós vamos ao mais longínquo recanto do universo, mas quando nós entramos num lugar que os olhos humanos não conseguem apreciar, e dentro de nós, nós percebemos a presença e a existência de Deus. E finalmente, o quarto tópico, eu gostaria de falar sobre os fenômenos naturais. Aqui você está conseguindo ver comigo, nós temos aqui uma fogueira ou fogo. Para nós, muito comum, fogo, mas a pergunta que fica é: como acontece o fogo? Se a gente precisasse de explicar, como explicar o processo pelo qual nós temos fogo aqui? Ou como explicar todos os fenômenos naturais? Bom, existe uma certa maneira de chegar a uma conclusão e entendimento sobre todos os fenômenos naturais. Eu estou usando aqui no caso fogo, pode passar por favor? São 4 passos simples. Primeiro, observação do fenômeno e quais são as suas variáveis. Em outras palavras, estou aqui na igreja, de repente olho que ali fora, na frente da barraca do Clube Falcon, tem ali alguma coisa pegando fogo. E eu começo a observar. O que está acontecendo aqui? O que tem aqui em volta? O que está acontecendo no ambiente para ter fogo? Ou seja, observação do fenômeno e quais são as suas variáveis. Em outras palavras, está pegando fogo e eu notei que se eu jogo água, o fogo diminui. Se eu jogo gasolina, o fogo aumenta. O que significa? Segundo passo, caracterização do processo e quais são os resultados. Agora que eu observei e vi todos os elementos, eu vou tentar descrever. Bom, eu vi que tem madeira, eu vi que alguém lançou aqui um fósforo, eu percebi que o vento está aqui passando para lá e para cá, mas eu notei que depois que o fogo passou, aquela madeira se transformou em cinza, ela acabou. Terceiro passo, agora depois de observar, depois de ter visto o processo e todos os elementos, eu vou tentar criar um modelo, vou descrever passo a passo, ponto a ponto, tudo que tem aqui e vou tentar reproduzir. Vou pegar madeira, vou colocar no ambiente aberto onde tem vento, vou jogar chama e vou ver o que dá. E depois que eu pego o modelo e reproduzo, e vejo que sempre que eu tenho as mesmas situações, os mesmos elementos, no mesmo ambiente, e eu reproduzo tudo isso, acontece a mesma coisa, bom, agora eu tenho uma lei. É o que aconteceu com o caso da gravidade. Sempre que eu jogo um objeto, ele tende a ir para onde? Para baixo, para o chão. Nunca que eu vou jogar um objeto, ele vai subir. Lei da gravidade, por quê? Porque nós sabemos agora descrever o fenômeno. Só que,
Qual que é a importância disso? Por que isso é fundamental? Pode passar, por favor. Porque sem as leis da natureza, a natureza em si não existia. Sem as leis da natureza, não existiriam processos naturais. E sem os processos naturais, não haveria fenômenos para se estudar e se observar. E qual que é a conclusão que a gente tem com isso? Dentro da natureza, e eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte para você: natureza é um nome que foi convencionado para suplantar criação de Deus, ou criação divina. O mundo trata por natureza, nós tratamos como criação de Deus. Nós damos nome, razão e causa para aquilo que existe. Basicamente, as leis da natureza, elas são governadas por matéria, energia, espaço e tempo. Eu vou falar só da matéria e da energia. Quando você tem matéria e energia, e a natureza é constituída das duas, matéria e energia obedecem às leis da natureza. No entanto, matéria e energia não criam as leis da natureza. Pode passar, por favor? As leis da natureza, portanto, não foram criadas pela natureza. O fogo, ele se torna fogo, não foi porque a natureza criou um mecanismo para se tornar fogo. As leis da natureza não podem ser naturais, ou seja, a origem das leis naturais não pode ser a própria natureza. Pode passar, por favor? Então a pergunta que fica é: quem estabeleceu tais leis? Porque para cada letra da Constituição norte-americana, para cada sinal de pare, para cada frase do Código Civil, para cada instrução, policy na sua área de trabalho, para cada regra na sua universidade, tem um legislador. Alguém que estabeleceu, que colocou, que para as coisas funcionarem precisa de uma certa lei. E a pergunta que fica é: quando eu olho para tudo isso, para a grandiosidade do universo, quando eu olho para a ciência dos finos ajustes, quando eu olho para o código da vida, quando eu olho para as leis da natureza, a pergunta que fica: quem estabeleceu todas essas leis? Obviamente, queridos, nós sabemos a resposta é uma só. Todavia, eu quero usar a frase de Isaac Newton, que mais do que um grande cientista, foi um grande teólogo. Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Ele diz assim: enquanto dediquei grande parte da minha vida à busca do conhecimento científico e à compreensão do mundo natural, acredito firmemente que essas descobertas são testemunho da ordem divina e da sabedoria do Criador. A ciência revela os mecanismos intrincados pelos quais o design de Deus se manifesta, permitindo-nos vislumbrar a profunda interação entre as leis físicas que elucidei e a fonte última de toda a existência. O que Isaac Newton constatou? Que embora ele conseguiu decodificar, explicar o que era a lei da gravidade, embora ele foi capaz de colocar pingos nos is em vários temas, tudo aquilo era reflexo direto de um alguém que é o causador de toda a vida e trajetória deste universo. E tal causador, como principal e o primeiro, não pôde ter sido causado. Ele em si é a fonte inesgotável de tudo que existe. E finalmente, eu quero apresentar esses 3 textos aqui da senhora Ellen White. Ela diz assim: a verdadeira ciência e a verdadeira religião não se contradizem. Pela fé, compreendemos as obras de Deus, e a fé aumenta à medida que se adquire conhecimento da sua obra. Livro Educação, página 131. A verdadeira educação não é aquela que prejudica a fé, mas antes de ampliar a mente e fortalecer a fé no poder da verdade divina. Escute só essa frase agora: quando Deus é reconhecido nas suas obras, os olhos, o coração e a mente se abrem para coisas da natureza que são certas e verdadeiras, quanto à palavra de Deus. E finalmente, a verdadeira religião e a ciência estão em harmonia. Todas as verdadeiras investigações científicas promovem a religião. E eu quero terminar, querido, com 2 lições nesta manhã de tudo aquilo que eu falei para você sobre a questão da visão cristã. Primeiro ponto que eu gostaria de falar nesta manhã é porque possivelmente nesta manhã aqui existam pessoas que estão passando por grandes problemas na vida. Tenho certeza
que se eu perguntasse nesta manhã, quem aqui pelo menos tem um problema na vida, ou sente por alguém que você ama, quer bem e que tem um problema na vida, todos levantariam a mão. E se alguém não levantar a mão, já é em si um problema, porque a normalidade da vida carece de altos e baixos. Nós vivemos nessa dos momentos bons e dos momentos difíceis, e possivelmente, queridos, todos nós estamos lidando com algum tipo de problema na vida. Crises existenciais, problemas de ordem financeira. E olha, o mais interessante, e essa semana eu conversava com alguém aqui, problema financeiro não é quando a gente só tem menos. Às vezes é quando a gente tem o suficiente ou tem demais. Sabe que as maiores experiências que a gente pode ter na vida, espiritualmente se falando, os mais profundos encontros que nós temos com Deus, aquelas histórias que modelam a nossa fé, muitas delas foram vividas quando a gente estava no vale da escassez, quando a gente não tinha nada, o que não é bom e não é fácil. E você há de concordar comigo que às vezes numa vida mais estável, segura, uma condição mais abastada, parece que a nossa fé se torna árida, seca. Entramos numa vida religiosa mais mecânica e automática, e sem perceber, aos poucos a gente vai se distanciando do relacionamento com Deus. E esse é um problema. Alguns de nós lutamos com a vida dos nossos filhos, não é? A gente olha o nosso menino, a nossa menina, pequenininho ou mais jovem, e a gente se cobra e se questiona, e às vezes a gente já não sabe mais o que fazer. Problemas de enfermidade. Está aqui a irmã Neuza com a gente, Marcos e a Leica. Os irmãos perceberam que hoje não está aqui o Marcos, a Miriam, a Vivi, a Adri. Nessa semana, no culto de quarta-feira, nós oramos pela sobrinha do Gessé. Teve um bebezinho, a Júlia, né, Gessé? Bebezinho prematura. Passou por um drama essa semana. A gente orou pela irmã da Mari, André, que está se recuperando de um aneurisma. Obrigado, Mari. Problemas de saúde. São coisas que a gente não sabe como lidar ou não tem todos os recursos, mas queridos, agora, tudo isso que eu mostrei para você, do começo do macro até o fim lá no micro, isso tudo aponta para a existência de um Deus que em si é infinito em amor e em si é infinito em poder. E Deus nunca usa o seu poder desconectado do seu amor. E o amor de Deus não é um amor fraco e leviano, que simplesmente toca a sua vida com sentimento, mas toca com poder, poder para mudar, transformar. Veja que Cristo mais se ocupou em operar milagres do que propriamente pregar, para revelar que o rosto de Jesus era a face do Deus visível aos homens, mostrando e revelando amor e poder a favor dos seus filhos. Então, querido, se você nesta manhã está passando por um problema desses que não te deixa em paz, escute só, comece a enfrentar a vida com coragem e com otimismo, pois aquele que criou e sustenta o universo, cuida de você também. E se Deus trouxe em cena tudo isso, e mantém em ordem tudo isso, o Senhor também vai cuidar e manter a sua própria vida. Por isso, nesta manhã, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para você: o poder e o amor de Deus estão a nosso favor e à nossa disposição. Seja o que for,
o Senhor pode e sabe como lidar. Segunda e última lição. Nós estamos enviando os nossos filhos para a escola. Eles estão indo estudar. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. Tanto para quem estuda, quanto também para quem está enviando o filho para estudar. Por que estudar? Por que estudar? Será que a gente manda os filhos para a escola porque não tem como cuidar e não tem como deixar, e o caminho mais cômodo é a escola, enquanto a gente trabalha? Será que a gente manda os filhos para a escola porque a gente acredita que eles precisam cursar todo um programa de estudo, descobrir uma carreira profissional, se preparar para isso e encontrar um bom emprego e se estabelecerem financeiramente? Será que estudar é um meio de ascensão social financeira? Querido pai, querido estudante, se ir para a escola for levar o filho porque você não tem como cuidar, se ir para a escola é cursar, estudar, aprender para ganhar um bom status numa company, no mundo dos negócios, no trabalho, para ganhar dinheiro, desculpa o que eu vou lhe dizer, você está perdendo tempo. Porque na visão cristã, nós não mandamos os nossos filhos para a escola porque a gente não pode cuidar. Os nossos filhos não vão para a escola para serem melhor educados e ensinados, para garantir uma vida financeira e social igual a nossa, ou melhor do que a nossa, ou aquela que a gente não teve. Não! Sabe o que a Bíblia diz para nós? Lá no livro de 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Se Cristo Jesus foi o fundador do cristianismo, o apóstolo Paulo, sem dúvida, 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, foi o maior missionário, mente extraordinária. Quanta coisa nós não entenderíamos sobre Deus se não tivéssemos os livros de Paulo, mas Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, o quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Queridos irmãos, e que glória tem o nosso Deus. Nosso Deus não criou um mundinho, nosso Deus não pegou um pedacinho de terra e jogou a gente. O nosso Deus é um Deus de glória, de majestade, de luz, de grandeza, de perfeição, de ordem. Um Deus que deixou assinaturas lá no lugar onde a gente não consegue chegar, mas deixou a assinatura da existência dele dentro de você, dizendo que a sua vida não é apenas sua, a sua vida pertence a Deus, e nós vamos encontrar sentido, realização, propósito, satisfação, quando tudo na nossa vida nós fizermos para quem? Para a glória de Deus. E nesta manhã, querido menino, querida menina, estudante, jovem universitário, eu quero te encorajar a você ir para a escola, e ir lá se debruçar no seu livro de química, física, ciência, biologia, matemática, francês, espanhol, e olhar aquilo não se preparando para uma prova, e olhar lá na frente uma formatura, não olhando uma possibilidade de emprego, mas assumir para você: eu vou viver para a glória de Deus. E olha, não existe uma experiência mais forte na vida do que quando a gente vive para a glória de Deus. Gente que vive para a glória de Deus é gente que pode ser lançado no meio do inferno e mesmo ali se levanta. Gente que vive para a glória de Deus vai viver experiências profundas e marcantes, que mesmo que a gente lesse todos os livros, a gente não conseguiria viver. Por isso, querido estudante, ao voltar para a escola, não vá atrás de nota, não vá atrás de informação e conhecimento, diploma e carreira. Vá atrás de viver para a glória do Senhor. E meu querido irmão, a boa notícia é que para você que está vivendo um drama, até os nossos principais e mais profundos problemas na vida, vividos ao lado de Deus, se transformam em troféus para a honra e glória do Senhor. Eu espero nesta manhã que todos nós tenhamos uma visão de vida e de mundo, onde nós vivemos e
e fazemos toda e qualquer coisa para a glória do Senhor. Querido Deus, o Senhor sabe a condição do nosso coração, as lutas mais duras e profundas que nós travamos, vezes aquelas que tocam a nós, vezes aquelas que estão tocando as pessoas que nós amamos. A este meu rebanho de ovelhas, irmãos, irmãs, amigos, gente que está assistindo, que essa crise, esse problema, essa impossibilidade seja vivida para a honra e glória do Senhor, e que o Senhor se levante e brilhe e solidifique e cimente na nossa vida que vale a pena viver para o Senhor. Esses meninos e meninas que estão indo para a escola, Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa blindar a mente deles, e que quando os olhos, os ouvidos estiverem vendo e ouvindo, que o Espírito Santo seja um filtro e traga à lembrança tudo aquilo que eles estão aprendendo e conhecendo na igreja e em casa. E que mais do que procurar uma carreira bem-sucedida, a gente possa procurar uma carreira onde o viver é Cristo e até a própria morte é um lucro. E qualquer coisa que a gente faça, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar que venha aqui à frente comigo a Deise. Ela foi batizada instantes atrás. E Deise, como você e outros da nossa igreja sabem, nós fazemos questão de entregar a você 2 presentes, o seu certificado e uma Bíblia também. Eu gostaria de saber, Deise, quem você gostaria que entregasse nas suas mãos esse presente nesta manhã? Rafael, por favor, Rafa, vem aqui, querido. Rafael, vem cá, Rafa. Ó. Que Deus abençoe. Beijo, parabéns mais uma vez, Rafa, parabéns. Dessa forma, queridos, eu quero convidar todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar o nosso hino de despedida. Eu vou estar saindo aqui acompanhado dos meus filhos, vou estar à porta. Gostaria de dar um abraço, um aperto de mão a todos vocês. Um bom restante de sábado. Que Deus esteja com todos nós.